Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem. Se você quiser participar deste curso, o link dele está na descrição deste vídeo aqui no YouTube. Olha o que diz esta questão. Qual o número de mol de 128 gramas de SO2? O SO2 é o dióxido de enxofre, tá? E para a gente achar o número de mols que a gente vai ter, a gente precisa conhecer a massa molar do SO2. Como que a gente faz isso, né? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, então, é calcular a massa molar do SO2. E a massa molar ela é calculada nas unidades de grama por mol. Tá? Para você calcular a massa molar dessa molécula, SO2, você basicamente vai separar aqui enxofre e oxigênio, são os dois átomos que você tem dentro da molécula de SO2. O oxigênio, tá vendo que tem um 2 na frente dele? Quer dizer que ele aparece duas vezes. Na frente do enxofre não tem nada, então ele aparece uma única vez. Você vai multiplicar a quantidade de vezes que eles aparecem dentro da molécula pela massa que eles têm. A massa que eles têm você vai encontrar lá na tabela periódica. Como assim, professor, tabela periódica? É isso mesmo, você tem que ir lá na tabela periódica, pegar as massas. Você vai ver mais ou menos umas tabelinhas, né? E eu até vou te dizer como é que vai estar. O oxigênio está bem em cima do enxofre. Você vai ver a tabelinha assim, vai estar o oxigênio na tabela. Vai ter um número lá 15,999, vou arredondar aqui para 16. E embaixo do quadradinho do oxigênio vai estar o enxofre, uma massa de aproximadamente 32, tá? Você vai pegar essas massas atômicas deles e vai multiplicar pela quantidade de vezes com que esses elementos apareceram aqui, dentro da molécula. 1 vezes 32 é igual a 32, isso é fácil, né? E 16 vezes 2, ou 2 vezes 16, também é 32. A massa molar é a soma da massa de todos os átomos, de todos os dois oxigênios, com um enxofre que nós temos dentro dessa molécula. 32 mais 32, 2 mais 2 é 4, 3 mais 3 é 6, então nós temos 64 gramas por mol. Essa é a massa molar que a gente tem do dióxido de enxofre, tudo bem? Então, qual que é o número de mols que eu tenho em 128 gramas? Pessoal, observe bem, o que quer dizer a massa molar? É a massa que eu tenho, massa por mol, não é? Como assim, professor, massa por mol? Grama é a unidade de medida de massa. Mol é quantidade de matéria, é número de mols. Então, se você está dizendo que você tem uma massa molar que é de 64 gramas por mol, você está dizendo o seguinte, que você tem 64 gramas de SO2 para cada 1 mol de SO2. Para cada 1 mol, tá bom? Agora, a questão ela quer saber o seguinte, em 128 gramas, qual que é o número de mols que você tem? Em 128 gramas de SO2, qual é o número de mols que você tem? 64 multiplicado por 2 é 128, tá? Só vou deixar esse aviso para você aí. Como assim, professor? Daqui para cá, olha só o que foi feito. A gente multiplicou por 2. Daqui para cá, o que você acha que tem que fazer? É só multiplicar por 2. Tem um outro jeito de fazer, ao invés de eu perceber que era só multiplicar por 2, 1 vezes 2 vai dar 2 mol. Tem algum outro jeito de eu fazer isso? Tem. É você fazer a regra de 3. Você vai pegar o x, multiplicar por 64, você vai pegar o 1 e vai multiplicar por 128. Mas é bem fácil, x vezes 64, coloca o sinal de igual e faz 128 vezes 1. X vezes 164 e 128 vezes 1. Aqui vai dar 64 vezes x, que na verdade dá na mesma, né? Só invertir as posições. 128 vezes 1 é 128. Para você descobrir o valor de x, tem que deixar ele isolado. Então você joga o 64 do outro lado da equação,
fazendo a operação matemática inversa que ele estava fazendo com o x, que era multiplicar. Então ele passa para o outro lado dividindo. E aí você vai ter 128 dividido por 64. Tá? Como 128 é o dobro de 64, né? Então se fosse fazer a continha de dividir, você ia fazer assim, ó, 128 dividido por 64. 64 vezes quanto dá 128? Vezes 2 dá 128. 128 menos 128, seu resto é 0, no seu quociente é 2, né? Então, 128 dividido por 64 é igual a 2. X é igual a 2 o quê? X não era 2, não era x mol? Então, aqui são 2 mols que você tem aqui. Tudo bem? Pronto, pessoal. Nós encontramos qual que vai ser a alternativa correta. Letra A, né? 2 mols. Então, vou marcar aqui, ó, letra A, 2 mols. Essa é a alternativa correta para a nossa questão. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que tenha compreendido passo a passo a resolução desta questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Um forte abraço e tchau, tchau.